paz do Senhor, igreja. Amém? Estão felizes com Jesus? Depois de um louvor desse, né, de adoração ao Senhor. Não tem mais ondas da tempestade. A voz do Senhor acalma o mar. Tira-nos o medo, né, que nos assombra. Não tem como, né, não ser fortalecido, né, pelo Senhor. Vamos abrir então na nossa Bíblia aí. Em Salmo 25:14, nós no decorrer da mensagem vamos ler outros versículos, mas eu quero iniciar com esse salmo, que diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então nós vamos falar hoje de intimidade, de proximidade com o Senhor, de que sem Ele nós nada somos, nada podemos, e vamos terminar esse último dia do ano, né? Louvando e agradecendo a Ele e pedindo: Senhor, eu quero estar mais perto de Ti, mais junto de Ti. Nós queremos isso nessa virada aí. E o tema da mensagem é uma pergunta que você vai estar se perguntando aí até o final, né? Quem ao redor de Jesus você escolhe ser em 2026? Quem ao redor de Jesus você escolhe ser em 2026? E nós vamos ver aqui algumas dessas pessoas, né? O que elas escolheram? Está de que maneira em volta de Jesus? E você vai saber, e vai escolher, né? Vai saber não, vai escolher onde você quer estar ao redor dele. Jesus, ele não muda, não é verdade? Ele não mudou. Então, se nós lemos a palavra e vimos tantas coisas que ele fez ali no passado, na sua palavra está ali registrado para nos ensinar, ele hoje faz de novo. E nós pedimos isso em todas as nossas orações, né? Senhor, faz de novo, faz outra vez, faz de novo a cura, faz de novo o renovo, a restauração. Faz de novo, Senhor, que não seja somente o que está escrito ali no passado, o que tu fizeste no passado, mas o que tu fazes hoje, porque a palavra de Deus nos afirma que Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre, eternamente, Ele é o mesmo. Glória a Deus por isso. Você está aí comigo? Não dormiu não, né? Sei que está tarde, alguns já estariam dormindo essa hora, né, Luísa? Já estariam dormindo, mas vão estar acordados aí. Glória a Deus. O que vai mudar, então, é a nossa distância que escolhemos ficar dele. Isso que muda. Isso que muda. Jesus não muda, ele está ali. Está sempre ali. O que vai mudar é como nós estamos em relação a ele, né? A gente, quando vê muitas peças falando de Jesus, em que o personagem Jesus está na peça, vocês já perceberam que ele está sempre assim ali, na peça? É porque é exatamente isso, ele não muda. Nós é que nos distanciamos ou nos aproximamos dele. Amém? Ao longo, então, do ministério de Jesus, muitos o cercaram, mas poucos se aproximaram. Poucos permaneceram até o fim. E eu lembrei daquele texto em Apocalipse 2:10. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Esse é o segredo, né? Essa é a chave. É permanecer fiel. É ser fiel até o fim. Porque às vezes a gente acha que ele se distancia da gente. Quem nunca achou? Só eu que achou? Algumas circunstâncias na nossa vida faz com que a gente venha pensar: mas Jesus se esqueceu de mim? Aonde estava Jesus naquela hora? Não é verdade? Às vezes a gente pensa. A gente é humano, né? A gente é falho. A gente pensa, mas a palavra dele nos afirma que Ele estará conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Então, se for na alegria, Ele está contigo. Se for na tristeza, Ele está contigo. Se for no momento de dor, Ele está contigo. Em todo tempo, o Senhor está conosco. Glória a Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus?
quem eu quero ser ao redor de Jesus? Primeiro, nós vamos ver um texto em Mateus 14, de 13 a 21, que foi a primeira multiplicação dos pães e peixes. Nossa, estão rápidos, hein? Eu não vou nem ousar mexer aqui na Bíblia, né? Porque eles estão mais rápidos que eu. Mateus 14, 13. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades, seguindo-o por terra. Olha aí, a multidão seguindo aí. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e disseram: o lugar é deserto e vai adiantar a hora. Despede, pois, as multidões. Manda embora, manda meter o pé, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Nossa, os discípulos aqui, cada um por si, né? Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se. Dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazemos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-lhes aos discípulos, e estes as multidões. Entendeu isso aí? Quem dá do alimento é você. O Senhor, Ele te alimenta para você alimentar outros. Se você está aqui hoje ouvindo essa mensagem, você vai sair daqui alimentando outros com o que o Senhor te deu. O que o Senhor tem dentro de nós, Ele está dentro de nós, é o que as pessoas vão comer. Amém? Até o 21, né? Todos comeram e se fartaram, e os pedaços que sobejaram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de quantos? 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Então, muito mais de 5.000. Esses 5.000, além de mulheres e crianças, só querem então o que Jesus faz. Só querem, comer e ir embora. Só querem se alimentar e ir embora. Eles queriam apenas o pão e o peixe. E essas pessoas que estão ao redor de Jesus, a característica delas é aquelas que buscam milagre e não relacionamento. Estão presentes quando há só a provisão. Desaparecem quando o discurso fica profundo. Lá em João 6,66, diz isso. João 6,66, olha o que diz aí, À vista disso, muitos de seus discípulos o abandonaram e já não estavam mais com eles. Então, esses 5.000 só querem o que Jesus faz. O segundo grupo de pessoas, além dessa multidão de mais de 5.000, né? Foram os 500. Lá em 1 Coríntios 15:6, mais de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado. Depois, visto isto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Mas naquele momento da ressurreição, mais de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado. Mais de 500 pessoas testemunharam o sobrenatural. Imagina, né? Imagina ver Jesus ressuscitando. Que coisa maravilhosa, né? Mas essas pessoas só vivem de experiências passadas. Elas se emocionam, mas não se comprometem. Elas veem a glória, mas não permanecem. Elas até viram a ressurreição, mas não viveram o Pentecoste. De 5.500, a terceiro grupo de pessoas foram os 120.
Atos 1,15 vai dizer isso, essas pessoas, essa quantidade, né? Eles esperam, mas não vão adiante, não avançam. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas, quanto? 120 pessoas estavam ali, esperando ali no cenáculo. Estavam ali esperando a ordem de Jesus, né? Lembra? Esperar em Jerusalém, né? Esperar para que do alto ele fale. Esses 120 que estavam no cenáculo, eles eram até obedientes, até perseverantes, cheios das expectativas, mas nem todos seguiram adiante. Nem todos desceram para a missão. E aí vem o quarto, que é a missão dos 70. Quarto grupo de pessoas foram os 70. Lucas 10:1. Fazem a obra, mas não andam tão perto. Está vendo a característica dessas pessoas, né? Desde lá das 5.000 pessoas. Não é isso que nós queremos. Não é isso ainda que nós queremos. Lucas 10:1 diz: depois disso o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Os 70 fazem a obra. Os 70 são enviados para evangelizar. São usados para cura, ficam alegres porque expulsam demônios, fazem a obra, mas não vivem a intimidade. E o que nós queremos nessa noite é estar tão perto de Jesus, é viver tão perto dele, é ter intimidade com ele. Então nós não fazemos parte ainda desse grupo de pessoas. Fazer não é o mesmo que andar junto. Quinto grupo, está diminuindo, não está? Os 12 foram chamados, mas nem todos permanecem. Lá em João 13 diz que Jesus lava os pés dos discípulos. Jesus, ele chama os discípulos, esses 12, para caminhar com ele, para ele ensinar a cada um deles. Dos 70, ficaram? Vamos comigo para você não dormir. Ficaram 12. E esses 12 foram escolhidos, foram chamados pelo Senhor, foram ensinados pelo Senhor. Agora um parênteses, né? Para que não fique pensando que, quer dizer que um está sendo escolhido e o outro não é escolhido. Quando Jesus chamou, as pessoas também escolheram estar com Jesus, né? Lembra daquele que não quis? Tem uns que não quiseram, não escolheram estar com Jesus. E o que o Senhor falou? Ei, vamos adiante então, né? Então, para não pensar aí que tem os escolhidos, né? Tem os queridinhos do Senhor. Tem aqueles que escolhem estar com Ele também. Nem todos chegam até o fim também. Nós lembramos aí de quem que não chegou até o fim? Desses 12 aí. Judas. Judas escolheu se suicidar, não ficar, não permanecer. E chegando aos 11 que se sentaram à mesa na ceia. Que coisa linda, né? Como a ceia hoje. Na ceia que aponta para comunhão, aponta para aliança. Alguns estiveram ali, mas nem todos suportaram o Getsêmani. E aí vai diminuindo. Para os... Quem foram os 3? Pedro, Tiago e João. Sétimo grupo de pessoas, somente 3. Mateus 26, 36 a 38.
Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Então lhes disse, até o 38, né? Esses 3 eram íntimos, mas nem todos suportam a cruz. Eles entram no Getsêmani, eles já viram milagres, mas eles não suportam a cruz. E aí a gente vai para o 8º e último grupo de pessoas. Será que tem grupo aí depois desses 3? João 19, 26. João 19, 26. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela, o discípulo amado. Vamos parar aqui, né? Quem é esse que ficou até o fim? Quem é o discípulo amado? João ficou até o fim. Quando na cruz, todos aqueles, desde os 5.000 que a gente falou no início, só João esteve ali. Só ele está aos pés da cruz. Os outros, não sei. Mas João permanece. Quem permanece na dor, recebe a revelação da glória de Deus. Amém? Recebe isso aí. E como resultado, Apocalipse 1, de 9 a 19. Como resultado de permanecer até o fim, até no momento de dor, João viu o que ninguém viu. João sentiu o que ninguém sentiu. João escreveu o que ninguém escreveu. Por quê? Ele era mais inteligente? Por quê? É o que estava mais próximo? Porque ele escolheu ficar até o fim. João 1, 9. Eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: que vês? Escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao filho do homem, com vestes, talais e cingido, a altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, como nós cantamos aqui, os pés semelhantes ao bronze polido, como um refinado numa fornalha, e a voz como a voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saiu uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Glória a Deus. Aleluia. A revelação, ela não é um prêmio. A revelação é consequência de intimidade com o Pai. E por permanecer até o fim, João viu o que nós lemos agora. João permaneceu firme e fiel. E eu te convido, igreja, a permanecer firme e fiel até o fim. Glória a Deus. Que nessa virada de ano, de 2025 para 2026, nós venhamos a estar firmes no Senhor, apegado a Ele, em qualquer circunstância, em qualquer momento.
E eu te pergunto novamente, quem você e eu escolhemos em 2026 estar ao redor de Jesus? Os 5.000 que só comem? Os 500 que vêm e vão embora? Os 120 que esperam, mas não avançam? Os 70 que fazem a obra, mas não se aprofundam? Os 3 que não ficaram até o fim? Ou João, que permanece até o fim? Quanto maior a entrega, maior é a intimidade, maior é a revelação. A pergunta não foi quem Jesus será em 2026. Essa não foi a pergunta. Será que Jesus vai me dar isso? Será que Ele vai dar aquilo? Será que Ele me cura? Será que Ele vai me dar o que eu estou pedindo? Não é. Essa não tem que ser a nossa visão. Não é o que Jesus será. Ele já é. Ele já é, e nós já vimos isso no Natal. Ele é o maravilhoso, Ele é o conselheiro, Ele é o príncipe da paz. Ele já é. Ele não vai deixar de ser quem Ele é. Ele continua sendo o mesmo. O que vai fazer a diferença é a nossa posição diante de Jesus. É a nossa visão diante dEle. É o que nós vamos ver. A palavra diz que é assim como imagina a sua alma, assim ela é. Então, como eu vou me comportar diante disso? Quem eu quero ser ao redor dele? Você pode dizer comigo, eu não abandonarei meu Jesus. Seja em que momento estarei em 2026. Não podemos abandonar o Senhor.